buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Hoje a última lição desse trimestre é a lição 13, a volta do nosso Senhor Jesus. Eu convido você, se você tem condição, para ajoelhar e falarmos com o nosso Deus. Amém. Querido Senhor, Santo Deus e Pai, seja santificado o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado por estarmos aqui, por termos a Tua palavra, por termos a lição da escola sabatina, por termos o espírito de profecia para nos guiar em meio às trevas espirituais desse mundo. Amém, Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, fazendo-nos assimilar a Tua palavra, fazendo-nos ajudar outras pessoas que estão em busca da luz para saírem das trevas em que se encontram, e que Teu Espírito Santo e os Teus santos anjos estejam aqui no nosso meio nesse momento nos auxiliando. Amém. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Então, irmãos, o verso para nós dar o início da escola sabatina está em Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, os irmãos podem dar uma introdução aí? O que a gente vai falar no tema hoje? O texto da lição da escola sabatina, ele é muito claro aqui sobre a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago sai de um lugar e muitas pessoas veem também, e quando vai no outro também veem, aí a citação desse texto está dizendo que vai ser uma vinda visível universal. Todos vão ver. Então, nesse pormenor aqui, o grande conflito fala que Satanás não será permitido imitar a vinda de Jesus, nesse pormenor. Vamos na página 630 do grande conflito, diz assim. É aquela versão lá. Exatamente, essa minha versão aqui, os irmãos estão acostumados aqui a ver essa versão, mas deixa eu mostrar aqui mais uma vez. O meu conflito está bem usadinho já, mas tá maravilha, tá a benção. Essa versão aqui, né? Então, página 630, diz assim: e demais não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra este engano nesse ponto e prediz claramente o modo de sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Amém. Não, aqui Amém. nós temos uma garantia que não vai ser permitido aí essa imitação da vida de Jesus, não vai ser. Interessante é como o mundo cristão parece que deixa de lado essa fala do próprio Jesus falando da sua vida de uma maneira tão clara, tão óbvia, comparando com o relâmpago, que não se pode esconder um relâmpago. E um relâmpago que pega o quê? 2 pontos cardeais, o ocidente até o oriente. Quer dizer, a gente não entende então por que muitas pessoas acham que vai ter uma trasladação invisível, que não vai ser visível a volta de Cristo, mas aqui ele fala claramente que vai ser visível, né? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia toda é tão clara quando fala a respeito da volta de Jesus, né, que não há espaço para dúvida. O Apocalipse fala que todo olho verá, Apocalipse até 1, mesmo 7. aqueles que o transpassaram. Então, Exatamente. não há nada de secreto, né? Em outra passagem, em Mateus capítulo, acredito, 24 mesmo, ele fala que junto com ele virão todos os anjos. Como é que se pode esconder todos os milhares e milhares, milhões e milhões de anjos do céu? Como? Então é um assunto bem claro na Bíblia, né? Tem um texto aqui no próprio comentário da lição da escola sabatina, um trecho curtinho, 4 linhas aqui, que está no sábado. Os que estão aguardando a revelação de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória,
como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, procurarão representá-lo perante o mundo na vida e no caráter. Então aqueles que estão esperando Jesus, tem que representá-lo ele aqui na terra, na vida e no caráter. Odiarão o pecado, então aqueles que esperam Jesus tem que odiar o pecado. Não é o pecador, é o pecado. E a iniquidade, assim como Cristo odeia o pecado, guardarão os mandamentos de Deus, como Cristo guardou os mandamentos de seu Pai. Fé e obras, página 115. Então, olha, não vai ter contrafação também de cristão, né? Não vai ter contrafação de cristão, porque o povo vai estar odiando o pecado, vai estar vivendo o caráter semelhante de Cristo, vai estar guardando os mandamentos de Deus. Amém. Toda essa passagem que você citou aí, eu grifei aqui no meu comentário também, porque é muito interessante nessa parte de sábado. Quer dizer, tudo aqui fala que eles vão estar fazendo como Cristo fez. Sim. Tudo como Cristo, quer dizer, imitando a Cristo em tudo. Da mesma forma como Cristo odeia o pecado, eles também odiaram o pecado. Né? Da mesma forma como Cristo guardou os mandamentos de Deus, eles também, os que aguardam a volta de Cristo, vão guardar os mandamentos de Deus também, da mesma forma que Cristo guardou também. Então, aqueles que esperam a volta de Cristo imitam o caráter e todo o procedimento de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá no domingo, agora o dia do Senhor vem. Vamos ler o texto Isaías 13. Ricardo pode ler Isaías 13, 6 e o 9. Evilânio, Zacarias 14, 9. Irmão, pode ler Daniel 12, 1, irmão Mário. Isaías 13, verso 6. Isaías 13, verso 6 e o verso 9. Irmãos, eu vou estar lendo a Bíblia Sagrada na versão King James, tá? King James fiel. Capítulo 13, verso 6 diz assim: Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. E o verso 9 diz o seguinte: Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto com ira violenta, para deixar a terra desolada. Ele extirpará dela os pecadores. 14, 9. Zacarias 14, 9 diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Amém. Daniel 12, 1. Daniel capítulo 12, verso 1, na versão King James. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados registrados no livro. Então o que esse texto nos diz sobre o grande dia do Senhor, na volta dele? Como será esse dia? Vixe, é um dia tremendo, extraordinário. No grande conflito, na página 310, novamente aqui, diz assim: ante a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e impressivas, apela para o seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face, com arrependimento e humilhação. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos. Então, irmãos, aqui é um dia de expectativa. Esse dia da vinda do Senhor é um dia muito especial, né? É um dia que todos nós devemos estar preparados. Tem muitas pessoas que... Essa expressão correta de a gente se preparar para a volta de Jesus é correta, tá na Bíblia, no Espírito dizer, é muito correta. Mas na realidade, a gente deveria se preparar sem esperar a volta de Jesus. Por quê? Nós não vamos viver eternamente aqui nessa fase humana que não vamos viver. Então nós não sabemos quando é que nós podemos dormir, morrer. Sim. Né? Então nós deveríamos se preparar sem esperar a volta de Jesus. Então tem que viver hoje como não houvesse amanhã. Exatamente. Isso é. Porque esperar, você não sabe se você vai alcançar em vida a volta de Jesus. Tem uma frase bem conhecida, né, irmão? Que nós ouvimos muito, e é verdade, em cima desse ponto de vista que você apresentou, é que a salvação é para um dia só. Você clamou a Deus, o Senhor me proteja, o Senhor me salve. Se você clamou, é para aquele dia. O dia seguinte é uma outra história. O próprio Jesus deixou bem claro, né?
Então, você se preocupe com o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Basta cada dia a seu mal. Exatamente. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, nós temos que viver como você mencionou, como se hoje fosse o único, não o último, mas o único dia que nós temos para poder estar do lado de Deus e não se afastar dele. Isso. Custe o que custar. E eu quero compartilhar também com vocês uma leitura aqui do Atos dos Apóstolos, tá? Na página 260 para 261. Olha só o que fala com respeito ao preparo, ao comportamento. Diz assim: especialmente importante para a igreja em nosso tempo são os ensinamentos do apóstolo, nesse caso Paulo, né, sobre esse ponto. Para os que vivem tão próximo da grande consumação, as palavras de Paulo devem ter eloquente força. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja, está falando esperança aqui. Exatamente. Nós vamos entrar nesses assuntos daqui a pouco, né? Porque Deus não nos destinou, não era a vontade de Deus, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, estamos vivos, ou se a morte chegar, mas que estejamos juntos com Ele. Mesmo que for para a sua sepultura, mas pela fé você foi junto com Cristo. Você não abandonou, não virou as costas para o Senhor. Permaneceu firme. Ainda continua. Cristão alerta, agora é direto, né? Cristão alerta é o cristão que trabalha, buscando zelosamente fazer tudo o que está em suas forças para o avançamento do Evangelho. A proporção em que aumenta o seu amor pelo Redentor também aumenta por seus semelhantes. Como seu mestre, experimenta ele severas provas, mas não permite que a aflição lhe irrite o gênio ou destrua a paz de espírito. Sabe que as provações, se bem aceitas, refinarão e purificarão, pondo em íntima comunhão com Cristo. Os que são participantes das aflições de Cristo também participarão de sua consolação e, por fim, de sua glória. Olha só que texto poderoso. Eu quis compartilhar com vocês esse texto porque a gente está falando da volta de Cristo. E o povo que vai ser salvo, que vai estar aguardando a volta de Cristo, eles vão estar colocando por prática isso daqui, vão ter que colocar por prática isso daqui, esse comportamento, isso no caráter. Então, eles vão ter, a preocupação deles vai ser tamanha, que eles preferem morrer do que desagradar a Deus, morrer do que pecar. Então, e eles vão fazer de tudo que tiver ao seu alcance para tentar tirar, conforme o apóstolo menciona, resgatar alguns do fogo, os que puder, que ele puder resgatar. Mas se não for possível, paciência também, mas eles não vão desistir das pessoas. Não, né? E muitas vezes tem questão que desiste das pessoas. Fala, eu sou de Cristo, mas desiste das pessoas. E não é esse o comportamento das pessoas, não vai ser esse também o comportamento das pessoas que se diz cristã, que vai estar aguardando o dia do Senhor. O comportamento deles é diferente, é outro, né? Sim. Aqui nessa passagem aqui, essas passagens que a gente leu aqui, tem tudo a ver com a passagem que o Evilano e o Ricardo disseram aqui, que pela presença dois extremos, né? Dois extremos muito distintos aqui. Daqueles que vão se alegrar com a volta de Cristo e daqueles que vão se entristecer, não uma tristeza qualquer, daqueles que vão passar por uma situação, e por pior que tenha sido a sua vida nesse mundo aqui, eles nunca passaram e nunca passarão, né? Que é saber que vão receber a morte eterna. E aqueles que se alegrarão com a volta de Cristo, estiverem aguardando ela, nunca passaram por uma alegria tão grande como essa. Então são dois extremos. Sim. A de saber que nunca mais passarão pela morte, nunca mais verão sofrimento, nunca mais verão dor, nunca mais verão uma folha sequer de uma árvore morrer, cair, né? Então, passagens de dois extremos completamente distintos um do outro. E de qual nem eu, nem ninguém que está aqui, nem ninguém que está assistindo, irá escapar de um desses dois extremos. Nenhum de nós. Não tem cima do muro, não tem, irmão. Não tem cima do muro. Existe. Quero comentar o texto até com o Mário leu. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, né? Yeah. Então, como nunca houve antes da volta de Jesus. Então é tremendo. Aí no grande conflito, é o conflito do século, essa versão aqui, essa verdinha, página 674, é o capítulo Aproxima-se o tempo de angústia.
Agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, começou em 1844, nós conhecemos essa profecia, devemos procurar nos tornar perfeito em Cristo. Nem mesmo um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder o poder da tentação. Nós cremos isso, né? Jesus nem um pensamento cedeu à tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio da qual as suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo, ó, Jesus declarou: aproxima-se o príncipe desse mundo e nada tem em mim. João 14:30. Aí presta atenção, irmão, ao texto, 14:30. Aproxima Satanás de mim e nada tem em mim. Você está se aproximando, Jesus falou, né? Ele nada tem em mim. Satanás não pôde achar no Filho de Deus que habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Ponto. Se parasse aqui, nós tá vendo? Jesus não alcançou nenhuma vantagem, né? Satanás não alcançou nele, nenhum pecado. Mas olha o que o Espírito Profecia fala. Esta é a condição em que deve encontrar-se o que vai substituirão no tempo de angústia. Aqui, se não está no tempo de angústia, tem que ver o que está nesse texto aqui acima. Que tremendo, né? O texto é bem claro aí, então a gente tem que ter ideia que é o seguinte aqui. Conforme ela foi Cristo, com Cristo, vai ter que ser também com o seu povo. O texto aí é bem claro, não tem rodeios teológicos aí, tá? Não tem. O texto está direto, aí está direto. Então é nessa posição. E no mesmo capítulo, quando se aproxima o tempo de angústia, diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Então, aí estará cumprido o trabalho do povo de Deus. Sim. Fechou a porta da graça, aí o povo dessa terra vai sentir a ira do Deus Todo-Poderoso através de 7 últimas pragas, como aqui já foi falado já. E mencionando a ira de Deus e sem misericórdia. Sem misericórdia. Gente, que a porta da graça sem estará misericórdia. fechada. E muitas vezes a gente passa por cima. Toda vez que Deus se irou contra as pessoas, foi com misericórdia. Mas dessa vez não tem misericórdia. Então, olha só, o que essas pessoas fizeram para que Deus não tivesse nem misericórdia desse povo mais. Então, porque isso é uma obra estranha, né? Que o próprio Deus fala, né? Lá vai o Senhor lá vai Deus fazendo sua obra estranha na terra. Então, porque não era o perfil dele, mas chegou a hora que não teve mais jeito. Sim. Eu vou ler aqui, até o Mário citou de cabeça aí, Mateus 24, 30 a 31. Jesus não vem agora como um servo, como humilde, olha como ele vem agora. Então aparecerá no céu, Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clagor de trombeta, a quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus. Então agora ele vem dar, conforme o Ricardo falou, as suas obras. Então é sem misericórdia. Sem misericórdia. Aceitou Jesus, recebe suas obras de fé. Não aceitou, rejeitou, recebe a justiça, né? E a passagem que você leu aí, ela diz claramente que os povos se alegrarão, se lamentarão. Por que se lamentarão? A parte do grande conflito aqui fala também, aqui no comentário da lição de Ellen White, lá na página 638 é que está falando aqui, ó. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Entre nas rochas e esconda-se no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E não só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Então um dia o quê? Terrível para quem estiver perdido, né? Sim, exatamente. Eu quero ler um texto aqui da Bíblia, está no livro de Sofonias capítulo 2. Apesar que tem esse texto aqui como referência, e eu, bem na parte do livro, aqui em parte final, depois do comentário do autor, tem esse texto como referência. Eu quero ler Sofonias capítulo 2, do verso 1 ao 3. 2 ao 3. Olha só o que diz aqui, do 1 ao 3.
Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nações, ó nação não desejável, nação que Deus não tem, Desprezível. né? Desprezível, né? Ainda continua. Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Ainda continua. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Outra tradução fala o seguinte, que tem colocado por prática os seus mandamentos, que está obedecendo a Deus. Ainda continua. Buscai a justiça, continue. Buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor. Ou seja, para que vocês sejam o quê? Protegidos pelo Senhor no final. Então aqui já está falando. E aí, isso aqui me remete ao que Jesus, né, fala para João. Aquele que é justo continua na prática da justiça. Exatamente. Aquele que é injusto não adianta mais não, porque, né, antes que saiu o decreto, depois saiu, filho. Depois que foi decretado, já era, não tem mais jeito. Né? A gente pode, algumas pessoas lê e pensam assim, não, está falando da lei dominical aqui. Não tem nada dizendo que pode ser lei dominical. Mas já parou para pensar que pode ser o decreto? Feito está, lá em cima. Antes de ser o decreto, porque o decreto é da parte de Deus. Feito está, acabou. Jesus lançou seu necessário, acabou, fechou a porta da graça. Agora quem é justo continua na justiça, quem é ímpio continua na impiedade. Está aqui em Sofonias, está bem claro. Exatamente. Interessante que algumas denominações, antes de você comentar, elas já mencionam, você deve conhecer algumas, que dizem que o reino de Cristo já começou nessa terra. Né? É uma coisa que a palavra de Deus diz claramente quando começará o reino de Cristo. É na sua segunda vinda. Sim. Não aconteceu nada ainda. Jesus não apareceu nas nuvens do céu, não apareceu nos anjos. Como é que o reino de Cristo já começou É nessa o reino terra? da graça, né? Então, os irmãos mostrou aí dois lados, né? Aqueles que vão estar alegres e aqueles que vão estar terrível. Então, irmãos, fala para nós, qual deve ser a escolha hoje para que possamos estar do lado certo? Que escolha eu devo fazer, então, para estar do lado certo? Eu grifei essa pergunta também aqui embaixo. E aí, o que nós devemos fazer? Na prática, mano. O que a gente deve fazer para estar no lado certo? Porque às vezes o irmão está, eu estou embaralhado, então eu estou fora. Eu acredito que como acontecia no dia do ritual do santuário, de purificação do santuário, o povo ficava examinando a si mesmo. Né? Contrito, um exame de consciência profundo, para se lembrar de pecados conhecidos dele mesmo, para se lembrar de pecados e pedir perdão a Deus e se humilhar perante o Senhor para que Ele tenha misericórdia e possa nos usar. Sim. E usar de misericórdia conosco nesse grande dia e, através da sua graça, nos levar para o seu reino e nos salvar. Então é igual o salmista, sonda, meu Deus, será que há algum mal em mim? Sempre desconfiando. Exatamente, a obra aqui é de abandonar o pecado, né? Uma obra especial que nós temos que fazer hoje é de abandonar o pecado, é de abandono total do pecado. Aquele que confessa e o deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Exatamente, se não deixar, só confessar não basta, tem que deixar. Então aqui no Grande Conflito, na página 484, nesse Grande Conflito aqui, diz assim ainda: os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos livros dos céus. Então, irmãos, aqui tem muita informação nessa leitura que eu fiz, mas eu vou frisar aqui uma coisa interessante. Aqui nós vamos ser julgados pelo que está escrito lá no livro. Muitas pessoas hoje, nós estamos aqui, mas nós temos que ter em mente que o nosso nome agora está rolado lá no céu e está sendo passado a limpo. E a qualquer momento pode ser pronunciada uma sentença lá sobre nós. Sim. Então nós temos que estar atentos a isso, né? Todos nós aqui e todos os habitantes da terra, sim, independentemente
e da sua religião, de qualquer coisa. Sim. Independentemente. Nós É temos que verdade. estar atento a isso aí, né? E vai ser julgado conforme o texto. As obras. Porque muitas pessoas às vezes cometem um equívoco. Tem muitos pregadores, não sei, às vezes não é por mal, é porque a má interpretação, então ele vai naquela linha de raciocínio. Irmãos, muitas vezes pronuncia isso lá na igreja. Irmãos, quando se abrir o juízo, quem vai se apresentar diante de Deus por nós é Jesus. Então está tudo certo e nós estamos garantidos. Mas o que o texto diz aqui não é isso não. Jesus está fazendo sua parte lá, lógico. Mas nós vamos ser julgados pelas obras. Sim. É pelas obras. Justificado pela fé, sim. Mas julgados pelas obras. Não Boas podemos, ou más, né? Exatamente. Não podemos cometer em relação a isso. É verdade. E o pensamento é claro. É claro. E olha só, irmão, só para poder complementar o que você mencionou, Isaías capítulo 22, no verso 12 até o verso 14, 22 do 12 ao 14, olha o que diz aqui. E naquele dia fez o Senhor dos Exércitos um convite. Deus convidou a gente para quê? Para chorar, ao luto, rapar a cabeça, cingir-se com vestimenta de pano de saco. E eis aqui alegria e júbilo, matando bois, matando ovelhas, comendo a carne, bebendo vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso. E isso foi revelado aos meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos. Certamente essa maldade não será purificada de vós até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que texto fortíssimo. Aqui Isaías menciona que Deus chamou para o povo. Pessoal, gente, né? Povo, se arrependa. Aproveitem quando ainda é dia. Como Jesus fala, né? Aproveitem quando é dia. Quando chegar as trevas, a noite, não vai ter mais jeito. Se arrependa, muda de vida. Ou seja, deixa que eu tire esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Mude seu coração, deixa eu trabalhar na sua vida. Ou seja, deixa o Espírito de Deus, né? Se ouvires a voz, né? Endureçai o vosso coração. Aí Isaías falou o seguinte, e Deus, né? Falando para Isaías vendo, mas ao contrário, eles estão, vamos fazer festa, vamos fazer bagunça, porque Deus é amor demais para destruir seu povo. Está parecendo até o povo diluviano, sabe? E aí, olha que Deus falou para Isaías, falou assim, o Senhor falou para mim, Deus falou bem assim nos meus ouvidos, essa maldade não será perdoada, não será perdoada. Você não vai ser perdoada por quê? Porque é o povo que sabe o que Deus está pedindo, não é o povo que é inocente, que não está sabendo o que está acontecendo. Ignorante, né? Ignorante. Conhecimento, né? Então, e essas pessoas aqui vão sofrer, e muito, infelizmente, no grande e terrível dia do Senhor. Exatamente. Para alguns, que nem o Mário mencionou, é dia de felicidade. Para outros, É verdade. Exatamente. Vamos aqui, Daniel, vamos para a segunda agora? Daniel é a segunda vinda de Cristo. Eu vou ler o texto, ó, Daniel 2,34, diz assim, ó, 2,34, ó. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. E o verso 35, então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, prata, ouro, os quais que fizeram como palha da eira do estilo. E o vento o levou, e deles não viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E verso 44 e o 45 diz assim, ó, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então, qual será o destino desse mundo, devido a esse texto? O desse mundo? Deixa eu ler, em conexão com esse pensamento do livro aí, no grande conflito, no capítulo Previsto, o destino do mundo. Na página 34 diz assim, comentando esse pensamento aí, diz assim ainda. Então os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo espírito de sua boca e serão destruídos com o resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmo. Cai pela sua iniquidade, em consequência de uma vida de pecados.
colocam-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão habitada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. É isso que vai acontecer. Vai na volta de Jesus, esse mundo não vai ficar pedra sobre pedra, vai ficar tudo destruído pela manifestação de sua vida. A glória de Deus consome essa terra. Isso, destrói tudo. E como é que a gente pode afirmar aí que essa pedra que atingiu essa estátua, quem lê lá o capítulo 2 de Daniel aí, vai perceber claramente o que está acontecendo aqui, que é o reino de Cristo. Porque o próprio Cristo se identificou como uma pedra rejeitada. Ele se identificou como uma pedra, como uma rocha, como diz lá em Lucas capítulo 20, aqui, verso 17 e 18. E observando-os disse: então o que é isto que está escrito? Jesus falando: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça do ângulo. Qualquer que cair sob essa pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará ao pó. O que aconteceu com a estátua quando caiu essa pedra na estátua? Foi triturada e virou o quê? Pó. Jesus está falando aqui sobre quem essa pedra cair, que no caso é ele, né? No seu juízo, né? Ele vai se tornar como pó, da mesma forma que foi lá na estátua de Daniel capítulo 2. Então a pedra é o reino de Cristo, que cresceu mais e mais e mais até se tomar todo o espaço visível na visão de Daniel, e nunca a Bíblia identifica lá em Daniel que esse reino jamais passará. Exatamente. Amém? 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Então o texto é claro, para a gente ter mais ou menos uma ideia disso. As pessoas dizem, muitas pessoas dizem assim: não vou acreditar nisso não, que Jesus vai vir e vai fazer tudo isso não. Mas ela esquece de um fato: a parte anterior dos reinos já se cumpriu. Tanto está na profecia como na história. E quanto a fato, não há argumento. Se uma boa parte da profecia foi cumprida e o restante não vai ser cumprido, lógico que vai. Ao pé da letra. Como a maior parte da profecia já foi cumprida, ao pé da letra, e o restante também vai se cumprir, ao pé da letra. Quer eu creia ou não, quer eu aceite ou não, tanto faz como tanto fez, vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer. Interessante, irmãos, que o relato ali de Daniel, né, que foi bem aplicado aqui, a gente vê o fato histórico. Olha, Babilônia acabou naquele período, os Medo-Persas acabou naquele período, a Grécia acabou naquele período, o Império Romano no seu período, depois todo aquele relato, e depois vem a pedra que representa a volta de Jesus. Ali, é claro que ali está falando dos reinos, mas aqui no comentário bíblico adventista, esse daqui é o comentário que fala de Isaías até Malaquias, a Ellen White, né, mensageira do Senhor, na página 1288, ela faz uma outra aplicação. Ela fala que tem dupla aplicação essa situação. Olha só que coisa fantástica, eu quero compartilhar com vocês. A estátua revelada a Nabucodonosor, embora representasse a deterioração dos reinos da terra em poder e glória, também representa adequadamente com respeito à religião e à moralidade, ou seja, está deteriorando tudo, tanto a religião como a moralidade. Ainda continua entre o povo desses reinos. À medida que as nações se esquecem de Deus, tornam-se, na mesma proporção, moralmente fracas. Ainda continua: Babilônia passou, Babilônia foi destruída, porque em sua prosperidade esqueceu-se de Deus e atribuiu a glória dessa prosperidade a consecuções humanas. Nabucodonosor mesmo falava disso. Minha glória, eu construí a Babilônia com minha glória, com meu poder. O reino de Medo-Pérsia foi visitado pela ira do céu, porque nesse reinado, a lei de Deus foi pisada. O temor do Senhor não achou lugar no coração do povo. As influências prevalecentes no reino Medo-Persa eram a perversidade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos, porque abandonaram sua lealdade a Deus. À medida que se esqueceram dele,
foram descendo cada vez mais e mais na escala de valor moral. Então, chegou ao ponto que não tem mais jeito. Aqui eu achei bem interessante, porque aqui é mencionado que Babilônia deixou de existir porque abandonou o Senhor, não quis saber de Deus. Não quis saber de Deus, virou as costas para Deus. Os outros reinos foram ladeira abaixo. E aqui quando a gente fala, quando aplica Daniel e a respeito da segunda vinda de Cristo, por que vocês acham, irmãos, que Jesus está voltando? E uma coisa interessante, muito Jesus interessante. está voltando? Exatamente, muito interessante nesse seu raciocínio aí, esse pensamento, porque cada metal tem um seu valor lá na estátua. E vamos pensar aqui, o que foi que Deus fez lá em Babilônia? Coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Daniel, o seu povo deu grande testemunho lá em Babilônia. E mesmo assim um rei se converteu com muito trabalho, né? Se converteu, deu testemunho, e esse rei se convertendo e dando testemunho, e assim mesmo ainda Babilônia rejeitou. Endureceu O coração dele. Vamos lá, terça-feira, agora, perspectiva em longo prazo. O Ricardo pode ler aí, por favor, Tito 2,13. E eu vou ler, o irmão Mário pode ler 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Okay. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. E diz assim: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, verso do 6 a 8. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Amém. Amém. Então, baseado nesses textos, qual é a nossa esperança, irmãos? Baseado nesse texto aí. A esperança de Jesus, que Jesus nos salve, de que o Senhor nos salve. Eu quero por meio disso, irmãos, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia, porque há muitas pessoas que têm essa linha de raciocínio que eu vou ler aqui agora, e que também ensina os novos na fé. E não é isso o que Paulo estava ensinando. Olha só, eu vou ler aqui, Parábola de Jesus, quem tem essa versão, tá? É na página 155, deixa eu achar aqui, 155. Para quem não tem essa versão, né, é o capítulo que fala um sinal de grandeza, tá, ok? E aqui, olha só que coisa forte. Diz assim: o mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. Olha só, de todos os pecados, o que é de menos esperança incute, né, o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo. Eu já estou salvo. Ainda continua. E desceu passo a passo a vereda descendente até negar o seu mestre. E aqui fala: nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. E isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Aí, muitas vezes as pessoas falam: não, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Não, Jesus me salvou, eu já estou salvo. Né? Aí fala assim: eu estou salvo, em Cristo Jesus estou salvo, mas aí eu falo: eu estou salvo e estou fazendo coisas de um não salvo, entendeu? Como é que eu posso dizer, como é que eu posso estar salvo agindo como um não salvo, entendeu? Para não dizer perdido, né? Como um não salvo. Então, aqui Paulo ele fala que tinha esperança, a esperança, e ele está incentivando, permaneçam na fé,
permaneçam na fé, na esperança que o Senhor vai visitar o seu povo. Nós temos que crer e Ele vai se compadecer de nós. Vamos crer nisso, que Ele vai se compadecer de nós, que Ele vai olhar para nós e vai nos achar dignos de entrar no seu reino. Temos a esperança que Ele queira que nós entremos no seu reino. Mas muitas vezes, as pessoas hoje, eu não sei se você já ouviu, mas muitas vezes as pessoas falam, eu estou salvo, eu estou salvo. Não é bem assim. Não foi bem assim que Paulo mencionou, e não é bem assim que o Espírito de Profecia fala. Agora que nós temos que ter esperança, acariciar essa esperança a cada dia, de fé, esperança. Não, eu creio que Jesus quer me salvar, que Jesus quer me salvar. E se eu não fizer, se eu não atrapalhar, porque se eu não atrapalhar, Jesus me salva. O problema de Jesus me salvar ou não salvar, ou não me salvar é meu. Sou eu que atrapalho. Sou eu que atrapalho tudo. Esse equívoco é porque não estão ensinando mais a linha profética do santuário, o sistema do santuário. Então as pessoas já querem pular do cordeiro pura para a glorificação. Não tem como. Tem os estágios. Exatamente. No caso, como você citou o santuário aí, o santuário, a pessoa não era salva num dia. Ele tinha um processo de salvação. Então o que acontece? Como lá era um tipo, era um símbolo, né? O símbolo mostra como, né? Então ele era uma tipologia lá. Então, puxando para a realidade cá, nós temos o processo de salvação. Uma pronúncia correta. Eu fui salvo. Isso sim. Porque a gente foi salvo. Agora a pessoa afirmar, eu estou salvo, porque naquele momento a pessoa pode, como nós somos humanos e somos mutáveis, o único que não muda é Deus, nós podemos vacilar. Sim. E no vacilo, um vacilo é o suficiente para você se perder. Conforme Ezequiel, porque o texto lá diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, Paulo estava ali, estava na beira da morte, já tinha feito todo o seu trabalho, e a única coisa que ele tinha ainda, ele ia dar o restinho. O que era que ele tinha? A vida. A vida só. Então, não tinha mais nada. Quando a pessoa faz essa pergunta, a pessoa faz essa pergunta, eu falo, mas salvo de quê, irmão? Fui salvo dos meus pecados passados. Estou sendo salvo do poder do pecado. Isso. E vou ser salvo da presença do pecado. Sim, o processo. Porque o evangélico, os irmãos evangélicos, crê que o cordeiro morreu, acabou. O cordeiro morreu, só que no Adventista não é assim. O cordeiro morre, o sangue é levado para o santuário. Isso. E uma vez no ano, que é o Yom Kippur, o sumo sacerdote que faz expiação por todo mundo. E ainda assim, depois de acabar a purificação do santuário, os pecados são colocados no originador do pecado. O bode emissário. Exatamente. E lá ele morre com os pecados meu e seu que nós confessamos. Todo esse processo, como você falou nesse negócio de um dia e da expiação, você citou esse dia, nós estamos vivendo hoje, agora, o grande dia da expiação. Não acaba só no sacrifício do cordeiro. Quando fechar a porta da graça, acabou o dia da expiação. Salvação não é só no pátio. Não. E aqui esse versículo aqui que eu li aqui, de 2 Timóteo, que citado aí, Paulo está falando de coisas aqui muito interessantes. Primeiro, ele está dizendo a respeito da coroa da justiça que está guardada para ele, mas que o Senhor não vai dar para ele assim que ele morrer, ele já vai direto. Ele está dizendo, me dará naquele dia. De que dia ele está falando? O dia do retorno de Cristo. Nós estamos falando aqui, da volta dele. E outra coisa, ele confirma ainda no restante do verso, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Sim. Quer dizer, todos os que amarem a aparição de Cristo nas nuvens do céu. Sim. E de momento nenhum ele está dizendo aqui que ele vai acabar de morrer e ele já vai entrar na glória, não. Ele está aguardando ainda até hoje a aparição e a manifestação. Exatamente. E aqui foi citado: os que amam a vida de Jesus. Os que não amam vão ser o quê? Destruídos. Aqueles dois extremos. Vai ser destruídos. Os que não obedecem ao Evangelho de Cristo vai ser destruído. Mas que evangelho? Tem o Evangelho e tem evangelhos. Sim. Mesmo Paulo falou: se vier um anjo pegar outro evangelho, ele seja o quê? Anátema. Anátema, essa palavrinha anátema, esse anjo seja o quê? Amaldiçoado, seja maldito. Apocalipse 14:6 fala do evangelho eterno. Quer dizer, o evangelho desde o começo, não existe. O evangelho puro não tem conversa não. Esse acabou. O evangelho eterno foi anunciado lá no Éden. Exatamente. Lá no Éden, quando Adão e Eva, infelizmente, fizeram o que fizeram, e Jesus teve que agir em favor como Paulo mesmo mencionou, o cordeiro morto desde a fundação do mundo.
Lá foi anunciado. Isso mesmo. Lá foi anunciado. Vamos quarta-feira agora, então? Vamos lá. Das nuvens do céu. Agora vamos distribuir alguns textos aqui. Revelando Paulo em Mateus 24, 30. O irmão Mário, 1 Tessalonicenses 4, 16. Ricardo, Mateus 26, 64. E o Apocalipse 1, 7. Eu fico com Mateus 24, versículo 30, não é isso? Isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Mário de glória. 1 Tessalonicenses 4,16 diz aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. E aqui no capítulo 26, verso 64, olha só o que disse Jesus. Disse Jesus, né? Tu o disseste, contudo eu vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. E Apocalipse 1, 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Em 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 10. E vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não reconhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e se admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Então esses textos falam sobre a segunda vinda de Cristo. Olha só, olha só que interessante. Eu quero enfatizar um texto. Foi o que eu li. Foi que é Mateus 26, verso 64. Ali, Jesus, ele está diante dos sacerdotes, né? Se você ler o sumo sacerdote, faz o seguinte, questionando ele, né? Você é o Messias, não sei o quê, e assim, humilhando a Cristo, a gente sabe do relato. Aí Jesus falou assim, você que está dizendo. Ele falou, tu disseste. Mas uma coisa é bem clara, você vai viver. Você vai viver vindo. Aí, Jesus pronunciou uma sentença sobre o sumo sacerdote, que se declarou claramente inimigo de Cristo. Ele decretou uma sentença, você vai me ver vindo nas nuvens do céu. Aí muitas vezes, algumas pessoas questionam os adventistas, olha só, estão dizendo que algumas pessoas vão ressuscitar lá naquela época para ver Jesus voltar. Jesus está falando, Jesus não falou. Jesus não falou, você vai me ver vindo. Você vai me ver, eu vim nas nuvens do céu. Jesus deixou bem claro, o próprio Cristo falou, e depois em Apocalipse 1:7, aí João ainda confirma, até mesmo aqueles que os transpassaram. Quando fala transpassaram, Que o mataram. Então, Jesus primeiro já deu a sentença, você vai levantar do pó, você vai levantar do pó para me ver vindo, e você vai chorar, você vai lamentar-se, porque é triste. E eu quero ler aqui, irmãos, Eventos Finais, página 237, nesse aqui, tá, irmãos? Tá? 237. Gente, é forte. Eu fico pensando, misericórdia, coitado dessas pessoas nessa hora, viu? 237 aqui, deixa eu achar aqui. Tá. Aqui é o capítulo falando da volta de Cristo. E na página 237, olha só o que fala. Deixa eu achar aqui. A relação, né, com os que transpassaram. Olha só. Os que desempenharam parte mais saliente na rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitam para vê-lo como ele é. E os que rejeitaram a Cristo ressurgem e veem os santos glorificados. E é nessa ocasião que os santos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e lhes colocaram sobre sua fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos, os pés com os cravos, olham para ele e pranteiam, choram, desesperados, porque olha só a loucura que eu fiz. Então, e o próprio Jesus já estava falando, o Jesus falou isso. Irmãos,
Isso vai ser uma coisa extraordinária. E, olha, é terrível, terrível, terrível mesmo. Olha, só Deus mesmo, eu não tenho nem comentários. Tem esse gancho desse comentário aí, tem algumas ressurreições especiais. E uma delas é esta aí. Essa daí. Tirando aquelas duas ressurreições, que é a ressurreição dos justos antes do milênio e a outra depois do milênio, essas duas que são geral, tem mais duas ressurreições. Essa ressurreição aí, e tem outra ressurreição. Pode ler. Aquela de Daniel, que fala no capítulo 30, no capítulo aqui, o livramento dos justos, na página 643. Nesse grande conflito aqui, fala assim: abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Agora, a outra ressurreição, os mesmos que o transpassaram, Apocalipse 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. E como aqui nesse capítulo você pode ler novamente, você vai ver que eles aqui citam uma palavrinha assim: eles vão ficar aterrorizados, horrorizados, quando aquele olhar penetrante de Cristo focar eles assim, vem na mente deles as cenas bem fresquinhas na mente, o que fizeram com Jesus. O que Jesus fez para salvá-los, e eles rejeitaram a Cristo e o seu povo. E o que eles fizeram com o seu povo. Então vai vir tudo à tona. Jesus falou: vocês vão me ver. Sim. Vocês vão me ver. E olha o que diz aqui, se não me permite, e Meditações Matinais de 1977. Até quantos o traspassaram? Citando tudo que os irmãos estão falando aqui. Essas palavras se aplicam não somente aos homens que traspassaram Cristo quando ele estava suspenso na cruz do Calvário, mas também aos que, pela difamação e a prática do mal, o traspassam hoje em dia. Misericórdia. Então, misericórdia. Pela difamação e pela prática do mal, traspassam a Cristo novamente hoje. Olha que comparação. Então, quando eu faço isso, quando eu difamo a Cristo, quando eu pratico o mal deliberadamente, eu estou agindo da mesma forma que aqueles que traspassaram o corpo de Cristo lá há quase 2000 anos atrás. Olha que coisa terrível. Então, quanto nós deveríamos meditar nessas palavras aqui? Quando eu difamo a Cristo, bate com o texto que eu li aqui em 2 Tessalonicenses 1:8. Ele chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando a gente difama o nome de Deus, quando a gente diz que é cristão, diz que é de uma igreja verdadeira, mas a gente dá mau testemunho e não vive aquilo, a gente está difamando o nome de Deus. Olha o que diz ainda, nossas vidas. olha o que diz ainda no comentário, na parte de quarta-feira. Eu não posso deixar de ler isso aqui. Há em nosso mundo hoje uma classe cheia de justiça própria. Presta bem atenção. Não são glutões, não são beberrões, não são incrédulos, porém desejam viver para si mesmos e não para Deus. Ele não está em seus pensamentos, por isso são classificados com os descrentes. É a mesma coisa do que se eles fossem descrentes. Descrente é a pessoa que está numa igreja, mas não crê em toda a verdade, né? São amantes de si mesmo. Olha lá. Beberrão não é comilão. Não serviram a Deus aqui, por isso não haveriam de servi-lo futuramente. Não poderiam viver em sua presença e sentiriam que qualquer lugar seria preferível ao céu. Olha que terrível. Então, você que acha que é crente, nós, né? Todo mundo tem que se Todos nós achamos que nós somos crentes só porque não somos glutões, não somos beberrões, não bebemos, não fumamos, não praticamos o mal com ninguém. Não é só isso que basta. Nós temos que viver para Cristo. Cristo tem que estar nos nossos pensamentos, senão nós seremos classificados como os descrentes que fazem tudo isso. Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. Os homens hoje, os homens de autoridade na terra hoje, às vezes eles se gabam por causa da sua autoridade e tal, e pensam que não vão receber também a justa recompensa. Sim. Herodes, lá no grande conflito, na página 648, diz assim: ali estão, naquele dia, para dar a volta de Jesus, ali estão os que zombaram de Cristo e sua humilhação,
com uma força penetrante lhes ocorrem as palavras do Salvador, quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. O rei Herodes está ali. Todos os grandes estão ali. Então, todos vão estar lá. Nessa ressurreição especial. E vão ficar aterrorizados com o olhar penetrante de Cristo. Yes. Porque aquele olhar, não é que Jesus ele tenha no seu coração o desejo de condenar as pessoas. Mas o olhar dele, como ele tinha profetizado, está acontecendo ali. Então, ali se completa todas as palavras de Cristo. Terrível. E aqui, irmãos, olha só que, falando da volta de Cristo, eu quero compartilhar com vocês essa leitura. Olha só, na página 235, fala assim, que Deus anuncia o tempo da vinda de Cristo. Apesar de pessoas ruins estão aqui perseguindo o povo de Deus, a gente sabe que é um tempo de angústia, qual houve nunca, como houve nação, vai ter esse jeito, e as pessoas pensam, né? Ah, não sei tudo isso não. Então, pare para pensar. Primeira Guerra Mundial é fichinha. Segunda Guerra Mundial, fichinha. Está falando tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação nesse mundo. E olha só o que diz aqui. Aí ele fala assim, a palavra de Deus fala assim: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgavam que fosse um trovão ou um terremoto. Já estão sofrendo um monte de coisa mesmo, né? Aí mais um. Ainda continua. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença então, silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos aclamavam: glória, aleluia! O rosto deles iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória, como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e santificado o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Amém. Amém. E aqui encerra, né, esse trecho. Aí depois fala assim do terror dos perdidos, né? A gente já sabe porque os salvos ali ficam felizes. Glória a Deus, hein? Ainda bem, o Senhor fazer justiça, o Senhor veio nos salvar e Deus determina uma bênção. Em compensação, os perdidos a gente já sabe, o Apocalipse deixa bem claro: cai sobre nós montes, né? Porque para a gente fugir da ira, né, da face daquele que há de vir, né, do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é uma situação difícil. E se os irmãos quiserem continuar a leitura, na página 236 em diante, ainda fala muita coisa a respeito disso. Amém. Só um minutinho aqui, Alexandre. Eu queria dar umas paginação aqui. Eu não vou ler, que são muitas páginas. Do grande conflito, para os irmãos terem mais uma claridade dos pensamentos. Se vocês quiserem conferir nesse grande conflito aqui, na página 356, 443, 458, na 47, 577 e 578. Quiser conferir mais pensamento em volta, em contorno da lição, seria muito importante fazer essa leitura, né? Sim. Vamos lá na quinta-feira agora, irmãos. Vivos e os mortos. Vamos ler alguns textos aqui. O Evelino pode ler Romanos 6:5. Irmão Mário, 1 Tessalonicenses 4:16. Ricardo, 1 Coríntios 15, 42 a 44, 53 e 55. Romanos 6, verso 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 42 e verso 40, até o 44, diz assim, ó, 42 fala assim: assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado na incorrupção. Ainda continua: é semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. E aí o verso 44: é semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E aí o verso 53 até o 55, diz assim o verso 53: porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? E agora eu vou ler Filipenses 3, verso 21, a qual transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar assim todas as coisas. E 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que ocorrerá com os fiéis, tanto mortos como vivos, na volta do Senhor Jesus? Os fiéis. Aqui a pergunta, tem duas perguntas aqui para dizer verdadeiro ou falso, né? E a pergunta A é que é a verdadeira aqui, né? Serão transformados e arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, né? É o que as passagens deixam claro aqui, né? E aí é interessante até comentar isso: serão transformados o quê? Aqui, ó. Será que é o caráter? Olha o que porque só o irmão já lê, tá? Uhum. Porque muitas vezes a gente ouve, eu tenho que enfatizar esse ponto, muitas vezes a gente ouve nos púlpitos, ou às vezes conversando, às vezes em algum local: ah não, irmão, mas quando Jesus vier, né, quando ele vier, ele vai mudar meus gostos, ele vai mudar, ele sabe minha fraqueza, Jesus entende, então quando ele vier, ele vai tirar todos esses desejos do meu ser. Será que na volta de Jesus, que Jesus vai mudar o meu caráter? Será que na volta de Jesus que ele vai mudar o meu gosto, o meu desejo de continuar pecando? Será que na volta dele? Porque quando fala de caráter, está automaticamente interligado esse tipo de coisa. Pode dar, irmão. E para ratificar o que o irmão está falando, está lá em Meditações Matinais, de 1952, na página 275. Quando Cristo vier, nosso corpo vil deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso, ou seja, segundo o corpo de Cristo glorioso. Mas o caráter vil não se tornará santo então. A transformação do caráter precisa ocorrer antes de sua vinda. Isso aqui já rebate tudo que falam por aí. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Importa possuir a mente de Cristo, de modo que ele veja com prazer sua imagem refletida em nossa vida. Não vai falar mais nada, né? Não. Então, por isso que o Espírito de Profecia, irmãos, derruba qualquer heresia. Porque os homens distorcem o texto para cá e fica nós, vamos para cá, vamos para lá, e o Espírito de Profecia, pá, é aqui. Claro. Já mostra direto. É porque é inspirado. Amém. Quando um livro é inspirado, você tem uma autoridade divina. Aí vem um pastor, vem um doutor, um PhD, pode vir quem quiser. Ele não tem autoridade, porque ele não é inspirado. Inspirado é o livro, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Agora, se qualquer um de nós vamos dar ouvido, respeitamos e ouvimos, mas se nós vamos obedecer à voz de um teólogo, de um doutor, porque ele se formou, isso e aquilo outro, em vez de ouvir a voz da Bíblia e do Espírito de Profecia, nós estamos igual aquele, como Jesus falou, um cego não guia outro cego. Ambos caem no mesmo buraco. O teólogo é cego e você seguindo a ele, você cai no mesmo buraco que ele, no buraco da perdição. Olha a pergunta que tem na parte de quinta-feira, que vale para nós e para cada um de vocês que está assistindo aqui. Você preferiria perder a vida eterna se tivesse que sacrificar algo muito importante
e que o prende a este mundo? Quer dizer, se tem alguma coisa que prende você a esse mundo, você prefere essa coisa, né? Ao invés de deixar e perder a vida eterna? Você prefere isso que te prende a esse mundo? Pense bem nessa pergunta aqui, porque ela é muito íntima para cada um de nós. Tem um texto que eu leio, o Conselho sobre Saúde, aqui, ó, página 43 e 44. Aí vai falar da vinda de Jesus, os mortos, ó. Cremos sem nenhuma dúvida, nós adventistas, até o nosso nome fala, adventista, que espera o advento. Cremos sem nenhuma dúvida que Cristo está para vir em breve. Isso não é uma fábula para nós, é uma realidade. Todos os adventistas nós cremos. Não temos dúvida, nem por anos temos duvidado uma só vez de que as doutrinas que hoje mantemos seja a verdade presente. Aleluia. Amém. Naquela época ela falou, essa é a verdade presente. E que nós estamos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para encontrarmos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu, para dar aos fiéis justo o toque final da imortalidade. Toque final. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos da fraqueza do nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra de curar nossos pecados, transformar o caráter, se acaso essa obra houver de ser efetuada, em nós será a palavra totalmente antes daquela ocasião. Pronto. Totalmente. Aí continua. Olha que texto, não é uma página inteira, não é texto isolado. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo em espírito de santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que estão injustos, não santificados e sujos, assim vão permanecer para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhe tirar os defeitos. Não vai fazer nenhuma obra na roda de Jesus para tirar os defeitos. E dar-lhe um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover os pecados e corrupção. Tudo isso deve ser feito nessas horas de graça. É agora que essa obra deve ser feita por nós. Achamos agora na oficina de Deus. Muitos de nós somos pedras rústicas. Agora nós somos na oficina de Deus. Rústica da pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, sua influência nos afeta, eleva-nos, tira de nós toda imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Então é agora. Assim estamos preparados para ver o Rei em sua beleza e unir-nos afinal com os puros anjos celestial no reino da sua glória. É aqui que essa obra deve ser efetuada por nós. Aqui que nosso corpo e espírito deve ser habilitado para imortalidade. Amém. Repita o livro aí, a página. Conselho sobre Saúde, página 43 e 44. Olha aí, irmãos, as leituras aqui foram feitas. Irmãos, agora nós temos que ser muito sinceros para conosco e para com Deus. Aqui o livro é o Espírito de Profecia. Ele é inspirado. Aqui ele é inspirado, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem autoridade divina. A Bíblia tem autoridade divina. A Bíblia tem autoridade divina, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Pastor nenhum foi inspirado pelo Espírito Santo. Aí não, é diferente. Pode até ser iluminado. Exatamente, iluminado. Mas inspirado aqui assim, dessa maneira, não. Então o que acontece? Se um pastor vier contrariar, seja lá qualquer pastor, PhD, doutor, pode ter estudado 300 teologias, 300 mil anos. Aqui é a autoridade. Ele se contrariar isso aí, você tem que rejeitar. Não faltar com respeito, lógico, não. Faltar com respeito não, né? Tem que respeitar e amá-lo, tudo isso conforme diz a Bíblia e o Profecia. Mas rejeitar o que ele está contrariando a Bíblia. Sim. A Bíblia e Porque os homens são falíveis. Sim. Pedro estudou 3 anos e meio de teologia com o teólogo do universo. O que ele falou para Jesus? Jesus, você vai para Jerusalém? Nem vai. Não vai não. O que aconteceu? Depois Jesus apanhando lá, ele... Não, nem conhece o homem. Até praquejou. Nem conhece esse homem. Eu nunca vi esse homem. E aí o que aconteceu? Negou Jesus. Então, irmão, os homens são falíveis. Então, Bíblia e Profecia não é falível, Ricardo. Exatamente, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Não é garantido. Então, ali onde está a garantia de que nós não vamos errar o caminho. Essa é a realidade. Leia, está aquilo ali, siga o que está escrito. Acabou. Seguindo o que está escrito, acabou. Eu não sei se os irmãos recordam, mas na semana, num desses gravações que nós fizemos aqui da lição, foi lido um texto de evangelismo falando assim, como a gente pode se livrar de discípulos de enganos. É lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia. Foi lido aqui. E aqui foi mencionado livros como O Grande Conflito,
o deserto de todas as nações, a série Grande Conflito, e Daniel e Apocalipse, que até nós comentamos, né, que foi o pastor Ian Smith que tinha escrito. A Mensageira do Senhor está incentivando o povo a estudar. E ali, irmãos, não era o povo, não está falando que era o povo antigo de igreja que tinha que estudar, não. Está falando de pessoas Povo de Deus. novatos, novos na fé. Era para os novos na fé. Se os novos na fé tinham que se debruçar ali, se alimentar constantemente Adquirir conhecimento. Os antigos era para ter lido mais. Mais ainda, os antigos tinham que ser mais versados, tinha que ser doutores no que vai Para começar, quem entra na igreja para começar lendo esse. já começar lendo esse, para começar. A recomendação do Espírito Profecia, eu não trouxe esses textos, mas a recomendação é que sempre o Apocalipse esteja na frente do povo. O Apocalipse, na igreja e para o povo do mundo. Ambos os lados. Para reavivar um e encorajar o outro. Sim. Então, a Bíblia e o Espírito Profecia é claro nesse sentido. Então, irmãos, eu tenho um texto aqui rápido, muito rápido, tenho que fazer essa leitura. Nós falamos muito sobre a volta de Jesus, e é a nossa esperança, e vai ser a maior alegria desse mundo, ver Jesus voltar. Os que obedecem, claro, né? Os que não obedecem vai ser uma tristeza só. Sim. Mas, uma coisa nós temos que tomar cuidado, com a questão da marcação de datas para a volta de Jesus. Interessante isso aí. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo falou: ninguém, de nenhum modo, Os engane. os engane. Isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Apostasia, né? Então, tem um texto aqui, no dia que eu citei ele, que não tinha trazido, mas hoje, ele está aqui, na minha mão aqui, pela graça de Cristo. Então nós devemos dar uma lidazinha nele, né? Que ele é muito interessante para nós tirar algumas conclusões desse texto, né? Esse texto ele é muito claro nesse sentido aqui, né? Lá nos Tessalonicenses diz: quando a igreja de Deus, aqui achei. É na página, deixa eu mostrar aqui, não nesse livro aqui, Grande Conflito, na página 443. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e se manifestar o homem do pecado. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Se você ler uma página anterior, ele vai falar ainda sobre os dias daquela igreja de Tessalonicenses, para não ter aquelas doutrinas errôneas. Sim. De marcação de data. Por quê? Quando se marca uma data que passa a data, o povo que o viu perde a fé. Sim, e abandona, entendeu? E o diabo, é uma tática do diabo, é fazer com que o povo caia em incredulidade. Então nós não devemos fazer essa tal coisa, especular. Paulo falou: Jesus não vai vir nos meus dias agora. Primeiro tem que acontecer isso. Com a vida do papado. Lá veio o surgimento do papado. E agora é o preparamento para a imagem da besta. Então Jesus, pela profecia, pelos dados da Bíblia e do Espírito de profecia, ele só vai vir depois da formação da imagem da besta. Depois da imagem da besta. E não antes da imagem da besta. Da formação da imagem da besta. Então ele tem que ter isso em mente. Para não perder o foco e o diabo ficar cirandando com o povo, com os irmãos, né? É isso aí. E, irmãos, uma coisa também interessante que eu quero enfatizar com vocês é fidelidade. Se você descansa hoje, né, no Senhor, descansou como um fiel, olha só o que vai acontecer com os fiéis que repousam no Senhor. Olha só o que vai acontecer. Isso é um trecho tão lindo, sabe? Esperançoso, né? Esperançoso. Sabe, tão lindo. Aquelas pessoas que não se contaminaram, com heresias, que mesmo em meio à apostasia prevalecente entre as pessoas que professam a fé em Cristo, elas permaneceram firmes, ficaram firmes na rocha. Aquela pessoa que seguiu a orientação de Jesus, que fez a sua casa, que formou seu caráter, fez sua casa num terreno rochoso ali, firme, né? Que veio toda a tempestade do inimigo para querer desanimá-lo da fé, mas ela continuou firme. Ela não foi aquele tipo de pessoa que fez o terreno, que fez sua casa na areia, né? Que qualquer coisinha já bagunçou. Será que não? Então eu vou seguir isso. Não, olha só, ela foi fiel. E olha só o que vai acontecer com esses fiéis.
Porque a gente leu, os que estão vivos vão ser transformados. Nós acabamos de falar que vai ser mudado o caráter, que vai ser transformado somente o corpo. Agora vamos falar os que estavam descansando. Olha só. Diz assim: despertai, vós que dormis, levantai-vos. Página 238 do Eventos Sinais. As nuvens começam a enrolar-se como um pergaminho. E eis ali o brilhante e claro raio, sinal do Filho do Homem. Os filhos de Deus sabem o que essa nuvem significa. Ainda continua. Ouvem-se sons musicais, e à medida que se aproximam, abrem-se as sepulturas e os mortos são ressuscitados. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está em João 5, verso 28 e 29. Essa voz ressoará em breve por todas as hostes dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus despertará e deixará a sua prisão. E aí continua: os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e sairão dos sepulcros para a vida imortal. E aqui diz assim: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormi no pó, e surgi por todo o comprimento e largura da terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, língua, tribo e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem-se às vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Amém. Glória a Deus por Amém. isso. Glória a Deus. Antes de a gente fazer oração, eu queria ler um texto, irmão, para terminar a lição. Inclusive está no final do Grande Conflito também. Vocês que leem o Espírito da Profecia vão reconhecer esse texto. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Que você possa curtir nosso canal, que você possa compartilhar nas redes sociais, possa orar por nós. E nós nos vemos na próxima lição, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Que você possa orar por nós, que essa lição também vai ser tremenda. Continue compartilhando, continue assistindo nosso canal. Que em nome de Jesus nós vamos se edificar cada um com o outro e juntos crescendo na fé, em graça e no poder do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Louvado seja Vamos orar ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, graça te damos, Senhor, por esse trimestre maravilhoso que estudamos a lição da Escola Sabatina, junto com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por ter dado tanta luz para nós, Deus. Nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós não andamos nessa luz. Tem misericórdia de nós, Deus. Por favor, Senhor. Nos perdoa, dá-nos ânimo e vigor, estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia, para que a sua lição, Deus, da Escola Sabatina seja poderosa dentro da igreja. Amém. Não seja só aquela formalidade. Nos dá-nos o teu poder, Deus. Amém. Abençoa cada irmão que está ouvindo. Se há alguma enfermidade física, espiritual, que o Senhor possa curar conforme a tua graça, Deus. Amém. Santifica nós, santifica a direção da igreja, os pastores, os anciões. Reaviva, Deus, para conduzir o teu rebanho no caminho do Senhor. Amém. E pedimos não que haja mérito em nós, sim em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus seja louvado.